Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre ciclo negativo. Essa parte eu estou dividindo em três partes, porque é uma parte que eu considero bastante importante e chave para você identificar como que você, diante de uma conversa difícil, diante de um gatilho, como é que em geral você responde e como é que você faz para mudar isso. Então, fica aqui comigo, essa é a primeira parte para identificar ciclos negativos. Se você caiu de paraquedas, está chegando aqui agora, pausa esse vídeo, salva e assiste mais tarde e vai no vídeo aqui da introdução, que é aviso. Esse livro, Amor Seguro, da Julie Menano, que foi traduzido para o português e publicado no Brasil no primeiro semestre de 2025, ele, apesar de não contar histórias, né, onde justificaria você assistir desde o início, ele traz a explicação dos conceitos parte a parte. Então, vai fazer toda a diferença você ouvir, acompanhar os vídeos desde o início para você poder acompanhar o raciocínio do que a Julie Menano está apresentando aqui para a gente, que para mim é um grande tesouro, tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas, especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Bem, se você já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Imagino que está esperando ansiosamente por essa parte de como identificar os ciclos negativos. Então, primeira coisa, se você já vem acompanhando, ela volta a reforçar. Você precisa se relacionar com os estilos de apego para poder melhorar o seu relacionamento, tá? Essa é uma coisa super importante, porque é conhecendo o estilo de apego que você desenvolveu na sua infância e adolescência que você vai entender qual é a forma que você tem para demonstrar as suas necessidades de apego, ainda que você não conheça essa linguagem de como comunicar as suas necessidades de apego. Volto a dizer, a Julie Menano, na introdução desse livro, o que ela conta para a gente? Não interessa que você não saiba a definição de tipo de apego, quem foi o John Bowlby, o que é necessidade de apego. O seu corpo sabe quando as suas necessidades de apego não estão sendo atendidas e quando elas estão sendo atendidas. E quando elas não estão sendo atendidas, a gente funciona de um jeito para ter essas necessidades atendidas que, em geral, é um jeito torto, bagunçado, disfuncional e que pode causar mais sofrimento para a gente mesmo e para as outras pessoas. Por isso, é importante que você identifique o seu estilo de apego ou os seus estilos de apego, porque isso também é possível. E aí você vai aprender a agir de uma maneira nova e mais produtiva, que vai despertar a conexão de imediato e propiciará o amor seguro no longo prazo. Tá? Então, a gente começa a adentrar aqui a linguagem dos ciclos negativos. Então, para começar, um resuminho bem superficial. Se você tem apego inseguro, o desespero para ser ouvido e receber uma resposta da outra parte, muitas vezes faz com que a pessoa do apego ansioso ou desorganizado se queixar, culpar, criticar ou acusar durante as discussões. Já o apego evitativo, ele se sente obrigado a se defender, a diminuir as preocupações do parceiro, então ele se fecha, ele se nega a falar. Essa é a sua maneira de tentar se proteger de como a outra pessoa te vê, proteger o relacionamento do conflito, proteger a sua visão de você mesmo ou o seu senso de independência. Quando a gente está falando de um casal ansioso e evitativo, ou seja, um deles é ansioso e outro evitativo, o ciclo negativo vai ser similar ao da insistência barra esquiva. Então, o ansioso vai estar ali reclamando, pedindo, chorando,
e o evitativo vai estar evitando, esquivando, se fechando. No caso do casal evitativo, que apesar de raro, mas existe, eles vão tentar se esquivar de um conflito à custa da resolução dos problemas e da profundidade do relacionamento. Então, imagina a tragédia, né? Os dois se esquivam, os dois se fecham e não tem, às vezes, nem a discussão, porque eles se fecham antes disso. Esse é o jeito que eles acharam torto de se proteger, inconscientemente, tá? Nananã, casais na dinâmica ansioso-ansioso, em geral vai ter um ciclo desproporcional, mais agressivo, atribuição de culpa. Então, ela traz aqui para a gente um exemplo, que, de novo, eu não conto a história toda, eu trago um resuminho, mas, basicamente, é o Marcos e a Cassie, e eles começam a brigar porque ele deixou migalha de pão na mesa, e ela fala, de novo, você não limpou. E aí ela é ansiosa, e ele é evitativo, e ele vai dizer, não é possível que você vai brigar por causa disso, que bobagem. Aí o cara vai lá, limpa, vai ficar puto, e aí sai, vai para outro cômodo, ela vai atrás do cara e vai discutindo, brigando, e xingando, e acusando, voltando no passado. Por quê? Porque o ansioso, ele prefere bater boca, porque isso dá um senso para ele de que ele não está sozinho, do que aceitar que o outro se fechou e ficar com ele mesmo. Então, essa basicamente é a dinâmica ali entre o Marcos e a Cassie. Bem, eles vão ficar assim por um tempo, mas depois eles acabam se reaproximando, só que ninguém pede desculpa, não fala do que aconteceu, segue em frente. Sabe aquele ditado ótimo? Levanta, sacode a poeira e vai, dá a volta por cima. Neste caso é um grande problema, e talvez em outros também. Mas, enfim, aqui é um grande problema. Por quê? Porque não foi falado sobre o que aconteceu. Eles não pediram desculpas, eles não foram mais fundo. E aí, quando a gente está vivendo um ciclo negativo, tem duas camadas. Tem essa camada superficial, o problema é a migalha na mesa, essa pessoa que não ajuda, ainda atrapalha, né? Parece muito legítimo, mas tem uma outra camada, que é uma camada que, em geral, a maioria das pessoas não conhecem, porque não conhece as suas próprias necessidades, não aprendeu a se comunicar, tudo aquilo que a gente falou lá no início do livro, que a Julie Menando faz uma comparação com a fome, né? Como é que uma criança aprende a identificar que está com fome, fisicamente, emocionalmente, e aí, quando ela aprende a fazer isso, ela consegue dizer: estou com fome, quero comida, ou vou lá e pego a comida, e aí resolvo aquele problema. Se eu não aprendi a linguagem para identificar a minha necessidade de apego, entender o que é que eu estou necessitando naquele momento, não tem como eu pedir isso, né? Mas eu estou ali desesperada porque o meu corpo tá fazendo barulho, né? E aí eu arranjo um jeito torto de fazer. O que está por trás dessa segunda camada que a Julie Menando traz para a gente, tem algumas perguntas que vão ajudar, que é assim: você vai me ouvir? Minhas necessidades importam para você? Você me respeita? O quanto você me valoriza? Você é capaz de entender e validar a minha perspectiva? Acha que fracassei com você porque eu cometi um erro? Então, essa é a camada mais importante e que a maioria dos casais não consegue identificar porque eles não aprenderam essa língua. O que eles vão dizer é: você está me ouvindo? Para de fazer isso, de novo você fez. Assume que você está errado, entre outras coisas. Tá? Quando os ciclos negativos acontecem, o que vai acontecendo com o relacionamento? Vai acontecendo rupturas de apego. E quanto mais isso vai sendo repetido, vai acumulando as rupturas de apego e, como diz a Julia Menando no início do livro, fica essas duas pessoas morando na mesma casa, mas não aprofundando o relacionamento, elas estão coexistindo, certo?
E uma das grandes diferenças entre relacionamentos com apego seguro em relação a ciclos negativos é que quando eles caem no ciclo negativo, eles conseguem identificar e eles conseguem voltar para o que a Julie Menando chama de clima na relação, que é o clima de segurança e conexão. É isso que é a grande base do apego seguro, certo? Então, eles têm para onde voltar. Muito diferente dos casais com apego inseguro. Eles conhecem o ciclo negativo e ruptura de apego. Ciclo negativo e ruptura de apego. Aí ela vai dar um exemplo aqui. A Cassie e o Marcos, eles vão ter um final de semana juntos e aí ela faz planos para o final de semana sem consultá-lo. Quando ela chega para ele, toda feliz, e diz: olha, o que a gente vai fazer no final de semana? Ele muda a expressão, fica quieto, sai, e aí ele se fecha, porque ele tem estímulo evitativo. Esse é um ciclo negativo, né? E ela fica super desapontada, porque veio toda feliz: poxa, eu fiz um plano para nós dois, você não teve que ter trabalho, olha como eu sou legal. E ele fica puto e não fala nada, nem para agradecer. Se ele tivesse aprendido a linguagem para falar das necessidades de apego dele, ele poderia dizer alguma coisa do tipo: Cassie, eu valorizo o seu esforço para planejar o nosso final de semana, mas para mim é importante participar desse planejamento. Será que ele pode conversar a esse respeito? A Cassie, quando o Marcos se fechou, ela ficou puta, deu um grito, xingou, mal agradecido, ingrato. Como que ela poderia comunicar a necessidade de apego dela se ela tivesse aprendido a linguagem do apego seguro? Seria mais ou menos assim: Marcos, eu sei que você tem receio de entrar em alguns assuntos no passado que a gente brigou, mas eu estou sentindo um distanciamento da sua parte. E isso é desconfortável para mim, eu estou sentindo que eu estou sendo deixada de fora. Quando você achar que é seguro, eu espero que você venha falar comigo. Eu não vou te pressionar, mas eu vou estar aqui quando você estiver pronto. Eu não sei vocês, mas eu já dou acalmada aqui na hora. Então, se um ciclo negativo começa e ninguém faz nada para interromper, em geral, isso vai terminar numa desconexão dolorosa, ou seja, ruptura de apego. A sensação profunda de tristeza, de raiva, de desmoralização, torpor, ou tudo isso junto. Esse período de desconexão ele pode durar horas, dias, semanas, até que a tensão se torna grande demais e as partes, por fim, se reconectam. Infelizmente, a essa altura, o dano e a confiança e a proximidade já está feito e o ciclo negativo reforçou o apego inseguro original. Os casais com apego seguro, eles têm eles têm menos ciclos negativos, e mesmo quando tem, eles saem menos do controle. E a outra diferença é que a crítica entre casais com apego seguro e a diferença é que os casais com apego seguro, eles conseguem fazer a reparação, como eu falei no vídeo anterior, né? Esse é o ponto mais importante. Então, pode voltar ali e dizer: poxa, eu me fechei, eu me calei, de novo caí no meu padrão de me fechar. Eu sinto muito, você está aberto agora para conversar, aberta. Queria te dizer que eu fiquei feliz que você fez um planejamento, mas eu quero participar, isso é importante para mim. Como é que a gente pode falar sobre isso? Enfim, cuidar, né, da minha necessidade, das suas necessidades, como é que você ficou quando eu me fechei. Então, essa é uma das grandes diferenças. Os casais com apego seguro têm menos ciclos negativos. Quando eles recaem, eles conseguem voltar e fazer reparações, tá? E aí eles voltam para esse clima de segurança. A ideia, quando a Julie Menando, tudo que ela traz aqui no livro, é sempre pensando no progresso e não na perfeição.
Então, significa que você vai ler esse livro, vai começar a colocar em prática e vocês não vão ter ciclos negativos mais? Provavelmente não. Vocês vão ter ainda ciclos negativos. Talvez, se antes vocês levavam semanas para voltar a se falar e conseguir falar sobre esse assunto, agora pode ser que vocês levem dias, depois horas. Então, isso é muito importante. Trata-se de progressão e não de perfeição. Ciclos negativos não são seguros emocionalmente, pelo contrário, eles são o oposto disso. Como você e a pessoa com quem se relacionam podem chegar a um acordo quando se trata de criar filhos, onde morar, como economizar, onde jantar, onde viajar, se toda vez que tentam falar a respeito sente que não são ouvidas, validadas ou são atacadas. Este não é o cenário mais propício para uma cooperação sustentável, ou seja, um dos Cs, dos 4 Cs que a Julie Menano traz aqui para a gente, né? Então, ficou curtinho esse vídeo, mas a ideia é que você comece a se familiarizar que as discussões se tratam de um ciclo negativo. E isso não significa que conflito é ciclo negativo. Conflito é ter opiniões diferentes, querer coisas diferentes. É possível a gente querer coisas diferentes, ter opiniões diferentes numa relação e ainda assim manter o respeito, a segurança, a confiança e poder achar um meio do caminho ou continuar a viver, ainda que seja divergente em determinadas opiniões e caminhos que a gente deseja para a vida, tá? Então, me conta aqui, você já identificou o seu estilo de apego? Com esse conteúdo, começou a esbarrar como é que, quando você se sente engatilhado, quando numa discussão com o seu parceiro, com a sua parceria amorosa acontece, como que em geral você responde? Isso pode te dar pistas de qual é o seu estilo de apego. Lembrando que nos vídeos anteriores, identificando os estilos de apego, para cada vídeo tem um documento no Google Drive que você pode fazer download e responder as perguntas dos estilos de apego evitativo, ansioso e desorganizado. Tá bom? Para poder te ajudar. Bem, deixe o seu like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Você já deve ter percebido, meu canal é pequeno, sou eu que faço tudo. Então, é claro que alcançar mais pessoas dessa forma, digamos, orgânica, ela demanda ajuda das pessoas que me assistem, que gostam desse conteúdo, que vê algum sentido, poder espalhar a palavra para mais pessoas. Tá bem? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo e a sexta às 18 horas. Deixa o seu comentário, envia esse vídeo para alguém que está interessado em interromper as discussões e essas rupturas tão tristes e poder construir relações saudáveis. Muito obrigada e até o próximo vídeo.